Hoje eu estou aqui para tratar de um assunto muito dolorido a mim, na condição de mulher, ativista pelo direito das mulheres, feminista, que é exatamente a questão do feminicídio. Nós tivemos um final de semana extremamente violento no nosso estado, que faz ainda nos refletir sobre algumas questões que envolvem a nossa vivência, a nossa dinâmica em sociedade e o quanto nós somos impedidas de vivermos pelos muitos nãos que a gente dá, em especial aos homens que não aceitam o fim dos seus relacionamentos, que não aceitam a roupa que a gente veste, o horário que se sai de casa, e infelizmente mulheres são vitimadas de formas fatais por conta disso. E aí é importante a gente falar que somente nesse ano, no estado da Paraíba, nós já passamos de mais de 14 mulheres assassinadas por conta disso. E eu estou falando de feminicídio. É extremamente importante que a gente entenda que, a grosso modo, falar de feminicídio é o fato de sermos assassinadas pelo simples fato de sermos mulheres. E isso reflete muito essa sociedade que a gente experimenta. Essa sociedade que quer a todo tempo limitar os nossos corpos, a nossa ação, a nossa atuação, que duvida a todo tempo da nossa capacidade e, por conta disso, nós somos violentadas. E aí é importante também fazer essa referência. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, não dá para a gente tratar aqui como sendo somente mais uma pauta que muitas vezes não toca o nosso dia a dia, mas, infelizmente, cada um aqui pode tratar de casos de alguém conhecido, de uma situação que acompanhou uma mulher que foi vítima de violência doméstica, ao ponto, inclusive, de ter sua vida retirada. Nós temos inúmeros casos para contar. E, principalmente, quando a gente também tem isso como tarefa, né? Uma das coisas que eu me dedico a estudar na condição de pesquisadora de gênero, diversidade e relações de poder, a gente acompanha o que essa percepção dos homens com relação à propriedade do corpo das mulheres causa para cada uma de nós. É fatal. Não existe um meio termo, né? E aí é importante a gente também pensar que nós temos hoje uma legislação que nos assegura uma pena mais dura, mais severas para o caso de feminicídio, porque muitas vezes esses casos que envolvem, né, a violência contra as mulheres, ele acaba levando à perda da vida dessas mulheres. Infelizmente, tem um histórico anterior, né, de violência doméstica, de várias violações, e coisas essas que acontecem no ambiente doméstico e que muitas vezes a gente não sabe. A gente não acompanha. E quando a gente sabe da notícia, já é, infelizmente, de forma fatal. Então, eu gostaria aqui de deixar algumas observações. Primeiro, nunca duvide da fala de uma mulher que lhe procurou, que lhe buscou e disse que está passando por uma situação de violência. A gente pode romper esse ciclo. Se essa mulher compreende que nós podemos ser essa ponte de socorro, que a gente nunca coloca em palavra dela em xeque, porque, infelizmente, ainda é um costume nosso. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não há um porquê. A sociedade a todo tempo está colocando um porquê para justificar por que as mulheres são assassinadas. É porque o marido não aceita o final do relacionamento, é porque o ex-namorado tem ciúme dos colegas, é porque ela estava com determinada roupa, é porque determinada hora da noite, mas nunca se coloca a mulher como prioridade nesse processo. Então, é importante que a gente tenha a sensibilidade de entender isso, que na condição de vítimas, primeiro nós precisamos ser socorridas. Depois, todos os outros passos podem ser dados. E aí, por último, e não menos importante, eu gostaria até de pedir um minuto de silêncio a essa casa, porque nesse final de semana nós tivemos 3 mulheres assassinadas, nenhuma na cidade de Campina Grande, obviamente, mas a gente também não sabe quantas foram violentadas no seu espaço doméstico, esse lugar do afeto, da acolhida, da vivência e, em tese, da segurança, mas que, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é assim. Mas 3 mulheres foram assassinadas, uma mãe e uma filha, no município em Barra de Camaratuba, e uma vereadora no município de Prata, uma mulher eleita, foi assassinada esse final de semana porque o seu ex-companheiro também não aceitou o final do relacionamento. E, infelizmente, isso mostra para a gente o quanto a violência contra as mulheres estão em todas as camadas sociais.
Não é pelo fato de sermos vereadoras, deputadas, enfim, que estamos seguras. Não é pelo fato de sermos mães, trabalhadoras domésticas, advogadas, médicas, que estamos livres da situação da violência. Infelizmente, é uma realidade que afeta a todas as mulheres e, nesse final de semana, uma mulher parlamentar como eu, como a vereadora Fabiana e como tantas outras que já passaram e que estão nessa casa, foram silenciadas por mais um não que deram a uma figura que não aceitou o fim do relacionamento. Então, a gente precisa falar disso de forma ampliada, a gente precisa falar de políticas públicas, mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, termos o direito de estarmos vivas, porque é apenas vivas que a gente vai ter condição de construir essa sociedade melhor.